Boa noite já, né? A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus nos abençoe. Tenha uma noite de bênção, de glória. Vamos agradecer a Deus por estar nesse momento agora falando com Ele, né? E agradecendo a Ele já por esse dia que Ele nos deu. Porque todo dia que nós vivemos é uma glória em nossa vida, né? Porque se nós sabemos, levantamos, andamos, estamos até agora, vai agora um tempo que nós estamos tirando para falar com Deus, né? É tão importante nossa vida. É Deus saber que nós lembramos dele todas as horas, né? E ele está pronto sempre para ajudar. Então eu vou ler uma palavra aqui, é Sanfonias, capítulo 3, né? Muito importante essa passagem. É uma pena hoje em dia não ter mais pregação do Antigo Testamento. Tem tanta coisa boa. Nós temos que saber tudo o que foi começado até onde nós estamos hoje. Não é importante isso aí? É importante. E hoje parece que o povo tem medo. Não sei por quê. Eu gosto de pegar muito o Antigo Testamento, porque é coisa do Antigo Testamento que nós temos que saber como começou, como veio, como passou até chegar a nós hoje. Mas não. É prosperidade, é profecia, tudo bem. Não vou contra cada um para agradar. Não, você tem que agradar a Deus com a palavra. Eu falo sempre, eu vou na igreja pregar para Deus. Agora, se alguém gostar, ou está gostando da palavra de Deus. Se não gostar, fazer o quê, né? Mas quando a palavra toca na gente, se eu não gostar, é porque eu estou errado dentro dela. Então eu digo, agradeço a Deus por me dar agora esse alerta, para me alertar, me corrigir. Isso que é o importante na nossa vida, é esse. Não é ter medo de abrir a Bíblia em qualquer lugar. Mas também não só ser lida, ser relatada. Nós não podemos só ler toda a palavra de Deus. Nós temos que relatar toda a palavra de Deus. O que ela significa para nós. O que ela está dizendo, o que Deus quer de nós. Não é isso, meus irmãos? Minhas irmãs. Então eu vou ler aqui o primeiro versículo. Então o título dessa mensagem é Ameaça contra Jerusalém. Que ameaça contra Jerusalém? Porque um povo errado, um povo que vive errado, um povo que é errado, via pecando, via contaminado, mesmo assim é para nós hoje também. A iniquidade, o mal, as coisas ruins para nós é uma ameaça. É uma ameaça. Porque Deus não quer isso em nossas vidas. Não é Deus que está ameaçando nós, está falando a verdade, a palavra. Faça ou não faça. Aí não deve fazer, aqui pode fazer. Agora, se nós saímos do caminho de Deus, aí o que é que nós estamos sentindo? Estamos errados e acha que Deus está ameaçando nós. Não, é a palavra, a lei que está ameaçando nós. Tá? Porque quando nós saímos do caminho de Deus, desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos debaixo da lei, que estamos sendo punidos pela desobediência. Então a palavra de Deus é o que eu falo sempre, de Gênesis, Apocalipse, criação de Deus. Tá, foi Deus. Deus foi todo o provedor dessa palavra. Ele memorizou todo e deu para nós essa palavra. O suficiente para nós sabermos como nós podemos chegar na glória. Que nós temos que andar no caminho de Deus. Temos que obedecer a palavra dele, né? Mas não sei qual o motivo, hoje é pouco lido o Antigo Testamento. Amém? Amém. Então o primeiro versículo diz assim: Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Olha o que está dizendo. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada. Nós somos opressores da vida dos outros, opressores do pecado. E rebelde contra o conhecimento de Deus, nós estamos manchados pelo pecado, pela desonra da palavra de Deus, pela desonra do nome a Deus, nós estamos manchados, porque nós somos rebeldes, tá? E o versículo 2 ele diz assim, ó, e não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Do jeito que tinha naquele tempo, tem hoje, meu irmão, minha irmã. Tem hoje também gente que não está se aproximando a Deus, gente que não está aceitando a disciplina de Deus. O que é a disciplina de Deus?
é a disciplina de Deus, a palavra de Deus. É que nós temos que obedecer. Ele deu uma disciplina, não é isso? Nós temos que ser disciplinados e andar nessa. Quando a gente sai da disciplina, o que acontece? Nós vamos pagar por aquele ato. Porque a doutrina de Deus é que faz nossa disciplina em nossa vida. Se nós sair da doutrina de Deus, nós estamos, quem falou aqui, desobedientes e manchados. Manchados por quê? Pelo pecado. A iniquidade, a inveja, o orgulho, a traição, a maldade, a falsidade. Tudo isso mancha a alma. Todo tipo de iniquidade mancha nossa alma. Ela fica manchada. Porque nós desobedecemos a doutrina de Deus. Tá? Aí aqui o versículo 3, ele diz assim, olha, os seus princípios são leões rugidores, e no meio dela os seus juízos são lobos, do cair da noite que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. O que acontece isso? O que é os ossos roídos por dia seguinte? Se já faz tudo isso, é lobo e leão, o que eles fazem? Eles comem, enchem a barriga e deixam lá para outro dia. É o pecado também assim. O inimigo enche nós de pecado, nós aceitamos, ele deixa os ossos, mas vai atingir nós no outro dia. Então não saia da doutrina de Deus, não saia da obediência a Deus, não seja rebelde para não ser manchado. É o que a palavra de Deus está dizendo. O versículo 4, ele diz assim, olha, os seus profetas são levianos, olha, homens prefidos do seu sacerdote profanam o santuário e violam a lei. Os próprios profetas, naquela época, muitos profetas, profanavam a lei de Deus. O que é profanar de Deus? Não fazer conta da lei de Deus. Não obedecer a Deus, não andar na doutrina de Deus. Profana o santuário e violam a sua lei. Quando nós estamos violando a lei, nós estamos sendo o quê? Rebelde. E pela rebeldia estamos manchando as nossas almas. Deus quer uma alma manchada? Um coração manchado? Não. O nosso coração tem que ser limpo, sabe? Sem mancha, porque é a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, um coração manchado, eles entram, eles habitam nesse coração? Não. O que que mancha? A iniquidade, o pecado, a desobediência e a rebeldia. Nós não podemos ser rebeldes com Deus. Não podemos obedecer a doutrina de Deus para não sermos manchados. Isso que é o importante. Agora o versículo 5 diz assim, ó, o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã. Traz ele o seu juízo, a luz não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Ele não conhece. Porque se ele fosse rebelde, ele não estaria envergonhando a Deus. Sendo envergonhado diante de Deus. Deus teve vergonha de ver ele. Porque é rebelde. Manchado. Então o Senhor é justo no meio dela. No meio da justa. Nós vivemos no mundo rebelde, não vive? Perigoso. Nós podemos também viver no mundo sem rebeldia? Podemos. Nós não podemos acompanhar a rebeldia do mundo. No meio dele, ele não comete iniquidade. Deus comete iniquidade? Não. Ele é contra a iniquidade. Ele não comete. Nós cometemos com nossos erros, nossas más obras, nossos maus pensamentos, nossos corações sujos. Cometemos. Mas porque nós queremos. Por quê? Porque eu sou rebelde contra a palavra de Deus. Aí estou
manchado. Olha, manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz. E tá, o juízo é aqui, tá aqui. Anda em juízo. Andar em juízo para não cair debaixo da lei. Ande na luz para não cair nas trevas. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Se ele conhecesse, ele era rebelde. Você já pensou a pessoa se vergonhar diante de Deus? O que aconteceu com quem? Adão, mas a mulher. Se vergonharam porque estava no pecado, se esconderam do mato. E aí? Será que Deus não está vendo? Viu. Deus é a resposta para ele. Também dá para nós. Nós não podemos ter vergonha de Deus. Ou me esconder de Deus. Eu fiz isso, fiz aquilo. É uma vergonha diante de Deus. Porque somos rebeldes. E a rebeldia mancha nossa alma, nosso coração, a nossa vida religiosa. Tudo isso é um ato pecaminoso pela iniquidade e pela rebeldia. Amém? Agora o versículo de número 6, ó, ele já é assim. Exterminei as nações. Mas como exterminou as nações? Para acabar com a rebeldia. As suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haverem quem passe por ela. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. O que ele está dizendo para nós? Se nós se manchar, nós estamos destruídos. Nós estamos na escuridão, nós estamos nas trevas, estamos manchados. Então, quem vai habitar em nosso coração sujo? Ninguém. Menos Deus, Jesus Cristo Santo também não vai. Que nem diz assim, ó, ninguém habita. Nós podemos habitar no meio do mal. Vivemos no meio do mal. Mas não obrigamos a aceitar o mal, trazer o mal para nos manchar. Não, nós podemos estar porque nós vivemos num mundo cercado de mal, de tudo. Mas não podemos se aliar com ele. Não podemos se agarrar no mal. Porque tem um lado bom para nós se agarrar no lado bem, que é o lado de Deus. Mas o que faz nos sustentar e dessa força? Deus. Ora a Deus, conversa com Deus, pede força, pede coragem, se acoraja e diga, Pai, eu não me entrego à iniquidade do mundo. Eu não me entrego à rebeldia do mundo. Eu não quero ver minha alma manchada. É isso que nós temos que falar. Não quero ver minha alma manchada. E aqui no versículo 7 ele diz assim, eu dizia certamente, me temerás e aceitarás as disciplinas. Olha, né? Temer a Deus. Temerá é ter obediência a Deus e aceitar a disciplina. O que é a disciplina? O conselho de Deus. A palavra de Deus. O que Ele está aconselhando nós. Não caia na doutrina. Não caia na rebeldia que sua alma está completamente manchada. E uma alma manchada, ela está perdida? Salva ou perdida? Está perdida. A mancha traz a perdição, porque é por pecado. E Deus não quer isso dos filhos dele. Obedeça, aceita a disciplina. E diz mais assim, e assim a sua morada não será destruída. Olha, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Tá vendo? Corrompe todos os atos de Deus. A desobediência mancha tudo. Então é o que Deus está dizendo assim, ó. Eu disse certamente,
me temerás e aceitará a disciplina. Ele está alertando nós. Aceite minha disciplina. Tem respeito, tem temor a meu nome, a meu evangelho, a minha palavra. Tenha temor. E assim a sua morada não será destruída. Olha, se nós não deixar o pecado entrar em nós, nossa morada não é destruída. Que morada? Eterna. A morada eterna. Porque nós estamos aceitando a disciplina, estamos andando do juiz de Deus, não estamos deixando o pecado entrar em nós, nem trocando o caminho de Deus pelo trocando mal. Então jamais nossa morada que quer dizer destruída é a do céu. Porque lá não entra coração sujo, lá não entra alma manchada, lá não entra desobediente. Não. Lá não entra aquele que não aceita a disciplina, que é a verdadeira palavra de Deus. Segundo o que havia determinado, mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Tá vendo? Corromperam todos os atos. Toda a lei de Deus deixou, todo o juízo de Deus, preceito de Deus foi manchado. Foi desobediente. Não aceitar essa disciplina como nós temos que andar diante de Deus. Qual é nossa obra diante de Deus? Qual é nossa vida eclesiástica diante de Deus? Como é que ela está? Isso é para mim, para você, para todos nós. Essas palavras não são para um nem para dois. Deus deixou para todos, para todos. É um alerta que Deus está fazendo. É ameaça contra Jerusalém. É ameaça contra nós também hoje. Se nós andar na iniquidade, não andar no caminho de Deus, não encontrar Deus. O que é encontrar Deus? Viver na palavra de Deus, no crer em Deus, na disciplina de Deus, na doutrina cristã de Deus que Ele deixou escrita. Isso que é o importante para a nossa vida. Mas o que acontece? A desobediência entrou no mundo. Por quê? Por um bicho chamado Satanás. O Satanás, ele vive com laço na mão. Quem der moleza, ele joga o laço na cabeça, traz para o pescoço e enforca. Não deixa o diabo te laçar. Não deixa o diabo te dominar. Não deixa o diabo manchar tua alma. A tua e a minha, a nossa alma, não vamos deixar. Porque senão nossa moradia vai ser destruída. Mas enquanto nós aceitar a disciplina e obedecer, nossa casa não será destruída. Nossa habitação não será destruída. Porque é na eternidade a habitação nossa na casa do Pai. Amém, meus irmãos? Veja bem, quem tiver sua Bíblia depois, pegue, faça uma comparação do que eu estou falando aqui em Sinfonias 3. Sinfonias 3. Aí vem aqui no versículo 8, aí, a salvação da filha de Jerusalém. A salvação, que é o seu povo, é as almas. Você sabe que todos nós somos israelitas, porque nós somos feitos do barro de Israel. E quem fez, hein? Deus com as próprias mãos. As outras coisas todas Deus criou. Haja isso, haja aquilo, haja que criou. Mas ele teve um capricho, um amor tão grande de fazer o ser humano com suas próprias mãos. Que foi a maior construção que ele fez. E muitos envergonham a ele. Muito andando na destruição. Muitos sendo rebeldes, manchando sua alma. Será que foi para isso que ele criou nós? Ter vergonha diante de Deus? Ter medo diante de Deus? Ter medo da palavra de Deus? Por que eu vou ter medo da palavra de Deus se eu estiver errado? Porque quando eu encontro uma disciplina, eu acho que ali é comigo. Porque eu estou dentro dela, estou faltando disciplina. Mas quando eu tenho disciplina, quando uma palavra me corrige, eu digo, glória a Deus, aqui eu estou precisando me fortalecer. Estou precisando me consertar. Deus quer isso de nós, faça isso também. Então, esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, olha, no dia em que
eu me levantar para o despojo, porque a minha ressurreição é ajuntar as nações e congregar os reinos. Olha o que Deus quer de nós. Ajuntar toda a congregação. É o sonho de Deus, é o querer de Deus. Mas será que ele vai encontrar toda a congregação do reino junto com ele, esperando ele? Será que toda a congregação vai junta? Ademais que para saber eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Será que é tudo? A nação devorada é aquele que não tem zelo por Deus, não tem zelo pela palavra de Deus. Então esse povo zeloso estão na congregação com Deus. Os que não são zelosos, eles estão fora da congregação, pelo fogo do meu zelo. Ele quer zelo. Deus é fiel, Deus é limpo, é zeloso. E com nós. Porque nós não podemos ser zelosos com Deus também? Mas não. Acha melhor ser rebelde, não aceitar a disciplina. A disciplina que nós temos que é a doutrina de Deus. É o caminho que Ele está explicando para nós andar. Mas na rebeldia, o que nós faz? Entra nela, deixa ela entrar em nós. Passamos a ter vergonha diante de Deus e manchamos a nossa alma. E destruímos a nossa própria habitação eterna. Amém, meus irmãos? Aí o versículo 9 diz assim, ó. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Nós temos os lábios que Deus dá para nós ser unidos com Ele, ser puro diante de Deus, ser puro na palavra de Deus, invocar o nome de Deus. Como é que nós vamos invocar o nome de Deus se nós estamos aniquilados? Se nós estamos manchados? Estamos aniquilando. Não estamos zelando. Aí o fogo devorará pelo fogo do meu zelo. Não tem zelo, vai devorar. Tem a boca, Deus está falando, para sobre eles fazer cair minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Olha o que Deus está dizendo. Cair a maldição em quem é manchado. Cair a maldição em quem é desobediente. Olha aí. A maldição caiu, está desmanchada, alma manchada pela rebeldia e moradia desabitada e derrubada e queimada. Porque no céu não tem jeito. Isso significa o quê? Quando nós não aceitamos a doutrina de Deus, não aceitamos a disciplina de Deus. Por que nós aceitamos tanta disciplina que o homem passa em nossa vida e não pode aceitar de Deus? Nós compramos com toda exigência da terra, com medo. E não tem medo da disciplina de Deus? Não andar na disciplina de Deus? Tem medo. Por que será? Qual é a mais forte? A disciplina de Deus ou a do homem? Do homem tem medo, a Deus não. Aí o que acontece? Mancha, sua habitação é devorada, e a terra será devorada pelo fogo da disciplina. Aí Maria diz aqui, ó. Então darei lábios puros o povo. Aí Deus dá o lábio puro, é a palavra de Deus. Quando nós estamos falando a palavra de Deus, obedecendo a Deus, nosso lábios é puro, não tem mancha. O povo, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirva de comum acordo. Vamos entrar num acordo
Eu não vou sujar o nome do Senhor. Eu vou obedecer à disciplina de Deus. Eu não vou ser desobediente para não ser manchado. Porque eu não quero destruir minha moradia. Eu não quero que o fogo queime minha moradia. É da eterno. Aí eu vou ler mais um versículo aqui, meus irmãos. No outro dia nós faz mais leituras, né? Mas eu vou mais ler um versículo aqui que diz assim, ó. O versículo 10 é assim: da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que consistem a fila da mina de dispersação, me trarão sacrifício. Qual o sacrifício que nós estamos levando para Deus? Qual a disciplina que nós estamos aceitando de Deus? Ou nós estamos rebeldes, trazendo a mancha, trazendo o fogo para destruir nossa moradia? E o pior de tudo, perder a alma. Leia, meus irmãos. Invoca o nome de Deus, mas com sabedoria, com amor, com ordem. Seja zeloso, seja decente com a casa de Deus, com a palavra de Deus. Amém. Quero agradecer a Deus Jesus por essa palavra que Ele me deu hoje. Muito importante, sinfonias, né? Então, meu povo, o Antigo Testamento ficou para ser lido também. Olha como tem coisa boa no Antigo Testamento. E pouco lido. Pouco conhecido hoje em dia. Mas Deus deu essa Bíblia para nós ler sem distinção. De Gênesis, Apocalipse, criação de Deus. Feita de Deus. Para nós. Aqui tem obediência. Também tem desobediência. Mas quando tem desobediência, mancha a alma. Quando não aceita a doutrina de Deus, a disciplina de Deus, manchamos a alma. Veja bem, qual é mais fácil? Obedecer a disciplina do homem ou da de Deus? Tira essa conclusão. E por quê? O que nós ganhamos quando desobedecemos a disciplina de Deus? O que ganhamos quando aceitamos a disciplina do homem? Pense, analise e veja para você qual é a melhor disciplina. A de Deus ou a do homem? Porque a do homem é a disciplina do mundo. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe cada um em nome de Jesus.